Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o sarampo, causas, efeitos e tratamento. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre o tema é o Dr. Enio Ziman, que é dermatologista e imunologista. Doutor, obrigada pela participação, bem-vindo. Eu que agradeço, Lívia. Olá a todos. E me coloco à disposição para esclarecer alguma coisa a respeito do sarampo, que é algo bem complexo. Exatamente. Por causa disso, por ser uma doença tão complexa, doutor, antes de a gente começar a falar de tratamento, de prevenção, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o sarampo e como é feita a transmissão da doença. O sarampo é uma doença viral, é uma doença contagiosa e é uma doença que antigamente era conhecida como doença da infância, porque normalmente quando se adquire o sarampo, se adquire uma imunidade permanente. Então antigamente havia uma crença de que era melhor a criança adoecer logo para ficar livre do sarampo. E isso se modificou bastante por causa das complicações, pneumonias causadas pelo vírus do sarampo, complicações neurológicas e realmente o sarampo é considerado uma doença grave que pode levar a outras doenças mais graves. Felizmente, nós temos a vacinação, que é uma maneira da gente procurar evitar esses quadros mais graves. Doutor, e quais são os principais sintomas e de que forma que essa doença se manifesta? O principal sintoma do sarampo, pelo qual ele fica conhecido, é um rash cutâneo, ou seja, manchinhas que se espalham pela pele inteira do paciente e que dão um aspecto pontilhado, avermelhado, que deixam o paciente com a pele um aspecto de irritação da pele toda. Junto costuma vir febre, mal-estar, pode vir dor de cabeça, tosse, sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios é que facilitam a transmissão. O senhor falou de complicações neurológicas, de pneumonia. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essas complicações e qual o nível de gravidade da doença. Sarampo pode matar? Sarampo pode matar. Eu sou médico mais das antigas e eu cheguei a ver casos graves de sarampo. Por causa das vacinas, o número de casos de sarampo diminuiu, o sarampo chegou até a ser considerado erradicado por algum tempo, até surgirem novos casos e quando surgiram esses novos casos, as pessoas não tinham anticorpos contra o sarampo e eles podiam ser bem graves, podendo levar, inclusive, a meningite por vírus do sarampo, a pneumonia por pneumonite por vírus do sarampo, que se complicava com infecções bacterianas, com infecções, às vezes, generalizadas e realmente com risco para a vida. Eu, cerca de 30, 40 anos atrás, cheguei a ver casos bastante graves de sarampo. Hoje... Graças à vacinação. E falando em vacinação, a gente está em plena campanha nacional de imunização contra o sarampo. O público-alvo da campanha são crianças de 6 meses a 5 anos de idade e profissionais da saúde. Por que crianças são o principal público para receber essa imunização? É uma doença que se manifesta mais na infância mesmo? Como o sarampo induz a uma imunidade, nós nos acostumamos a ver casos de sarampo em criança. Mas os casos mais graves que eu vi foram em adultos. O sarampo tem um risco para adultos. Possivelmente o enfoque inicial é vacinar as crianças, porque elas são sensíveis, elas estão voltando às escolas, então elas podem levar o vírus para casa. Mas o adulto também é suscetível, especialmente o adulto que nunca teve contato nem com o sarampo, nem com a vacina. Até um certo tempo atrás, praticamente todas as crianças eram vacinadas. De um tempo para cá que houve essa falha vacinal e realmente a gente acredita que a vacina do sarampo precise ser complementada pelo contato com o vírus selvagem. Como não havia o vírus selvagem, com o tempo essa vacina poderia perder poder, né? Necessitando essa revacinação. Então, por isso, estamos começando pelas crianças, mas eu acredito que em breve deva se estender aos adultos também.
O senhor mencionou falhas na vacinação e realmente a cobertura vacinal para essa doença e tantas outras tem caído bastante nos últimos anos. Como está a situação do sarampo especificamente, doutor? E o que explica essa baixa procura dos pais? Porque no passado os pais se vacinaram, tanto que o Brasil conseguiu o status de país com a doença erradicada, com o sarampo erradicado. Mas agora a doença volta a aparecer e alguns casos já vêm surgindo. Não adianta nós termos um país com sarampo zero, mas que recebe pessoas que vêm de fora e que muitas vezes podem trazer o vírus para a gente. Quando a gente tem contato com o vírus da vacina, que é um vírus atenuado, a vacina de sarampo é com vírus vivo atenuado, a gente desenvolve o chamado sarampinho, que é um quadro bem leve, normalmente bem benigno. E isso levaria a uma imunidade permanente. Porém, a gente sabe que para essa imunidade ser permanente, precisaria haver algum contato com o vírus selvagem ou pelo menos novos contatos com a vacina. Então, ela pode, com o tempo, ir perdendo a eficiência. Nesse momento em que o indivíduo entra em contato com o vírus, se ele não estiver bem preparado, às vezes ele está com a imunidade um pouco debilitada, ele pode desenvolver um quadro bastante grave. Agora, doutor, o senhor falou que uma das formas de manifestação da doença são as manchinhas na pele. São na verdade, um dos primeiros sintomas que aparecem, né? E isso fica depois na pele, depois que a pessoa se cura, depois que ela passa por um tratamento? Isso fica para o resto da vida, as manchinhas? Não, o sarampo não deixa mancha residual. O sarampo desaparece. Na época em que eu era bastante jovem, adolescente, era normal ter sarampo na infância. Normalmente a pergunta que a gente fazia: você já teve sarampo? Não deixa nenhuma marca residual, ninguém sabe quem teve e quem não teve. Meus irmãos tiveram, eu na realidade não tive sarampo porque minha mãe teve sarampo durante a gestação. É um quadro que acontece e eu, de uma certa forma, herdei imunidade, cheguei a lidar com bastante pacientes portadores de sarampo, nunca adquiriu a doença. Depois acabei tomando a vacina também, mas tomei tardiamente, não tomei na infância, né? Coisas da época. E realmente o quadro desaparece totalmente. Boa. E o tratamento, doutor? Como é feito o tratamento para quem desenvolve a doença? Normalmente o tratamento é sintomático. Normalmente trata-se a febre, antibiótico quando há infecção secundária, trata-se os sintomas. Nos casos mais graves, chega-se a utilizar a gama-globulina, hiperimune, que são hormônios concentrados, se aplica, mas esses casos são bastante excepcionais. O senhor falou da vacinação anteriormente, e eu até questionei em relação à cobertura vacinal, e muitos especialistas dizem, doutor, que a baixa procura pela vacina, não só no caso do sarampo, mas também como de tantas outras doenças, está justamente no sucesso dos processos de imunização, dos processos de vacinação, e a gente cita o SUS aqui, que é um grande exemplo para o mundo todo. Como os processos de vacinação tiveram muito sucesso no passado e vem tendo ao longo dos anos, hoje, essas novas gerações, talvez elas não tendo esse contato tão próximo com a doença, não tendo conhecido pessoas que tenham sofrido com essas doenças que ficaram lá no passado, às vezes não veem tanta necessidade de vacinar os filhos, de buscar os postos de vacinação. Queria ouvir o senhor a respeito disso. O senhor também acredita que o sucesso dos processos de vacinação no passado, num passado recente, são talvez uma das justificativas de que hoje a cobertura vacinal esteja só caindo, esteja baixando? Acredito que sim. As pessoas perderam o medo, como a gente diz, né? O pessoal deixa de ver pessoas com as formas graves do sarampo e vão se preocupar com outras doenças e vão acreditar que sarampo não existe mais. Aliás, houve muito esse conceito, não só entre os pacientes, como até entre alguns médicos mesmo, porque muitos se formaram sem ver um caso de sarampo. Hoje, o indivíduo sai da faculdade, muitas vezes, sem ter visto presencialmente um caso, de um livro, de um filme, em foto. Hoje as imagens são muito boas, mas muitas vezes o indivíduo sai da faculdade sem ter atendido um paciente com sarampo realmente. E quando ele encontra, ele fica na dúvida, porque a gente
vê uma coisa, poxa, parece uma alergia, parece uma doença viral, mas eu não sei qual é. E sarampo não é um diagnóstico tão fácil, especialmente nos casos mais leves. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também, doutor Enio, só fugindo rapidamente agora do sarampo, que existem outras doenças virais, já que o senhor mencionou isso agora para a gente, que também deram muito trabalho no passado, que hoje tem vacina e que graças à vacina a gente quase não vê mais nenhum caso, né, surgindo aqui no Brasil. Eu não sei se dá para comparar, eu sou leiga no assunto, mas como é uma doença, a catapora, por exemplo, a catapora é uma doença que também se manifesta na pele, não sei se é parecida. Queria que o senhor falasse sobre outros problemas, outras doenças virais que também se manifestam de forma parecida com o sarampo e que hoje não estão presentes, pelo menos não com tanta evidência na sociedade, graças à vacinação. Realmente, algumas doenças virais foram conhecidas como doenças normais da infância ou próprias da infância, e isso levou muito a se subestimar a gravidade. A catapora realmente tem alguma semelhança com o sarampo, porque causa manchinhas na pele também. Ela é predominantemente bolinhas, né? Mas leva a uma certa confusão. Existe a rubéola, que tem uma semelhança bastante grande com o sarampo, inclusive foi muito confundida, é muito comum o médico jovem, pouco experiente, ficar na dúvida, ou às vezes até o experiente mesmo, quando o quadro não é muito característico. Junto com outras doenças não virais também, como a escarlatina, por exemplo, que levam racho cutâneo também, é uma doença mais relacionada com streptococcus, e tudo isso pode ser tratado precocemente ou prevenido com vacinas, no caso da escarlatina, tratado com antibióticos, o que pode diminuir bastante a gravidade. Hoje, a melhor forma de prevenção, claro, para doenças que têm a vacina é a vacinação. Eu posso afirmar isso com toda certeza, doutor? Pode, com toda certeza, sem medo de errar. Existem os famosos anti-vacina, pessoas que realmente procuram colocar novas ideias, espalhar ideias, mas realmente a associação médica, para a grande maioria dos médicos, há uma certa unanimidade que as vacinas bem pesquisadas, bem desenvolvidas, são extremamente seguras e extremamente positivas. Quando a gente fala em viroses, eu lembro da gravidade de uma poliomielite, paralisia infantil, quantas crianças com sequela nós vimos, e poderia ter sido evitado. Vacina para hepatite é fundamental, hepatite mata. Hepatite é um quadro grave e é transmitido por contato direto, por contato sexual, por beijo, por gotículas de sangue, e realmente é muito frequente o contato. Seria importante que as pessoas perdessem medo de vacinas e se vacinassem. O Brasil tem uma cultura muito boa de vacina, então eu acho que isso deveria ser incentivado, sim. Doutor, o senhor estava explicando anteriormente algumas semelhanças com outras doenças. Eu citei a catapora, o senhor reforçou também essa citação da catapora, falou da rubéola e citou outras. Então, para que haja um diagnóstico seguro quando o paciente ainda há presente alguns desses sintomas, é o exame de sangue que vai detectar com certeza qual é o problema que a pessoa tem? Normalmente o diagnóstico primeiro é clínico. Para o médico experimentado, normalmente é suficiente como diagnóstico clínico. Mas existem as sorologias que firmam o diagnóstico de forma definitiva. Para a grande maioria das doenças, o diagnóstico clínico é importante e é confirmado pelo laboratório. Doutor, a gente está na campanha de vacinação nacional contra o sarampo, como eu disse, e tem esse público já pré-estabelecido, que são crianças de 6 meses a 5 anos de idade e trabalhadores de saúde. Por exemplo, se um adulto tem uma deficiência dessa vacina no seu cartão de vacinação, ele pode tomar essa vacina também ou ele tem que esperar terminar a campanha para ele tomar? Como é que funciona isso? Ele pode tomar, mas ele tem que ser indicado, tem que haver uma espécie de uma solicitação, ele tem que passar por um médico que vai constatar uma necessidade especial e vai solicitar a vacinação fora da campanha mesmo.
O senhor estava explicando no comecinho da entrevista que o senhor teve contato, pelos anos de experiência como dermatologista e imunologista que o senhor tem. O senhor disse que já teve contato com muitos casos graves, né, de sarampo, já ouviu dizer, já conversou com profissionais sobre isso. Como é a realidade hoje? Eu não sei se o senhor tem consultório, se o senhor atua no consultório, se o senhor ainda recebe casos assim, suspeitas assim, pais que são resistentes a vacinar os filhos. Queria que o senhor contasse um pouquinho da experiência do senhor no consultório. Felizmente, hoje eu trabalho em consultório realmente, felizmente não vejo casos de sarampo ativo há muitos anos. Eu não sou pediatra, embora atenda muitas crianças. Acontece da criança aparecer com exantema, achando que é uma alergia, e de repente tem uma doença infecciosa, inclusive além do sarampo, da rubéola, a gente tem visto a sífilis voltando, temos visto casos em adulto, em casos até em crianças mesmo, né? Mas sarampo não é frequente, não. Agora, essa resistência à vacinação é uma coisa que está na cabeça, porque hoje a internet tem muita informação, informações boas, informações ruins, e elas se conflitam. Muitas vezes as pessoas não sabem separar quais são as boas, quais são as ruins. E isso leva com frequência a ideias, o pessoal espalha as tais das fake news, vídeos, e às vezes colegas sérios falando sobre teorias, mas da maneira como é falado, como é editado, levam a ideias erradas, perigosas. E toda vez que a gente vê uma pessoa que não tomou vacina ficar doente, seja no caso do sarampo, mas do Covid também e de outros doenças, a gente pensa, puxa, isso poderia ter sido evitado. Essa pessoa poderia estar sã. Qual é a orientação nesses casos, doutor, quando pacientes, pais, cuidadores em geral, avós chegam com essas ideias anti-vacina para o senhor? Qual é a orientação que o senhor passa para essas pessoas? Eu estou perguntando porque caso a nossa audiência ainda tenha essa preocupação, esse receio, esse medo, essa orientação serviria bastante para essas pessoas que estão nos assistindo também. Eu vou utilizar como um exemplo do dia a dia a vacina do Covid, que é uma vacina bastante polêmica por ter sido uma vacina recém-desenvolvida. Então essa é a principal dúvida, toma ou não toma, toma a terceira dose, toma a quarta dose. E eu costumo dizer o seguinte, se você tiver um efeito colateral da vacina, você vai chegar a um hospital, seja um hospital particular ou um hospital público, e vai ser tratado. Se você chegar com a doença e disser não me vacinei, você vai no mínimo ficar constrangido. Então, eu acho que sempre o certo é a gente fazer o correto. E o correto, segundo as associações médicas, é se vacinar. Então, vamos tomar cuidado com a nossa saúde é única, a gente só dá valor à saúde na hora que a gente perde a saúde e, como a maioria das pessoas no mundo inteiro tem tomado as vacinas, gente, o certo é tomar vacina. Não existe dúvida quanto a isso. Muitos usam o argumento, doutor, em relação à vacina da Covid, é o tempo recorde de desenvolvimento, de produção dessa vacina. Mas quando a gente fala, não que eu concorde, eu estou reproduzindo esse argumento que muitos usam para dizer que tem medo, que a vacina ainda seria experimental. Queria que o senhor falasse a respeito dessa frase que muitos usam, da vacina ser experimental. Mas como o nosso foco é o sarampo, queria que o senhor falasse também sobre essa relação de tempo de produção. Porque a vacina contra o sarampo foi desenvolvida há muitos anos e, com certeza, o tempo de desenvolvimento dela foi muito maior e a gente já teve como perceber como ela funciona, a eficácia, possíveis efeitos colaterais em todos esses anos que ela vem sendo aplicada. Não seria o caso de usar esse argumento no caso da vacina contra o sarampo, por exemplo. Sim, sem dúvida. A vacina contra o sarampo foi desenvolvida há muitos anos. Eu posso me sentir uma pessoa histórica, né? Que quando eu era criança não existia e durante a minha adolescência ela começou a ser utilizada também inicialmente de forma experimental, depois ela foi aprovada realmente. Foram muitos anos de estudo para se desenvolver uma vacina e ela é extremamente segura. Ela é uma vacina por vírus atenuado, portanto ela provoca uma doença atenuada, uma doença leve. Então, havia muita controvérsia na época também. Puxa, eu tomo a vacina, fico com febre, me sinto mal, será que ela é segura mesmo? E depois comprovou-se que realmente ela
é segura e ela evitou a circulação do vírus. Eu sei que a gente já conversou no início sobre isso, doutor, mas eu queria que o senhor reforçasse as formas de transmissão do sarampo e existe uma taxa de transmissibilidade que mostra o alto nível de transmissão do sarampo de uma pessoa para outra. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente também. O sarampo tem uma taxa de transmissão muito alta. Realmente, ele é passado especialmente por gotículas, né, por substâncias que a gente elimina na respiração. No próprio ar que a gente respira, a gente está eliminando vírus. Quando a gente espirra, quando a gente tosse, o sarampo dá muita tosse, a gente espalha e realmente a gente tinha, em outras épocas, quando o sarampo era frequente, quando um na família pegava, todos pegavam. Era uma coisa assim, era uma sequência rápida. Então, o sarampo tem um índice de transmissão muito maior do que o Covid ou do que a gripe mesmo. Ele é bem transmissível e realmente, se chegarem novos casos, a probabilidade de uma epidemia é bem grande. Porém, na maioria dos casos, ele é uma doença benigna. Ele não é... Esses casos que eu citei de pneumonia, de complicações neurológicas, são complicações. A grande maioria dos casos são leves. Bateu uma dúvida aqui, doutor, a respeito da vacina contra o sarampo. O senhor estava usando o exemplo da vacina contra a Covid, que é uma vacina que estava em desenvolvimento, continua em desenvolvimento, vão ficar cada vez melhores, mais eficazes, porque é uma doença nova. A doença tem cerca de 2 anos e em um ano de doença, a gente já conseguiu, de Covid, de SARS-CoV-2, nós já conseguimos desenvolver uma vacina. Os cientistas conseguiram trazer uma vacina para a população. No caso da vacina contra o sarampo, a vacina que se aplicava no passado é a mesma de agora? Ou quando a gente fala de vacina, são substâncias que estão sempre em constante renovação? Não, a vacina do sarampo se mantém. Não tem uma modificação de cepa. Diferentemente do vírus da gripe, por exemplo, que é altamente mutante, o sarampo não tem essa capacidade de mutar rapidamente. O da Covid tem, o vírus, o coronavírus muda rapidamente, mas o do sarampo não, ele muda pouco e as vacinas têm mantido uma eficiência e principalmente por serem vacinas de vírus atenuado, de vírus vivo atenuado, elas mantêm uma eficiência bastante boa. Para a gente fechar, doutor, queria que o senhor reforçasse a importância da imunização, reforçando uma informação que eu trouxe desde o início, que nós estamos em plena campanha nacional de imunização contra o sarampo, reforçando os públicos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, preferencialmente trabalhadores da saúde. Queria que o senhor reforçasse a importância dos pais, dos cuidadores, dos avós, dos responsáveis, levarem essas crianças para tomarem a vacina. Realmente, esse é um tema que não deveria gerar controvérsia. Nós temos várias doenças que são prevenidas por vacinas, não só as que nós citamos, sarampo, rubéola, catapora, mas nós temos herpes, hepatite, temos febre amarela, temos tétano. Então, a vacinação é algo de saúde pública. Quando o indivíduo se nega a tomar uma vacina, ele está colocando a sua vida em risco e daqueles que estão em volta dele também. Portanto, hoje, a adesão às vacinas é um serviço de saúde pública e realmente, por mais que a pessoa diga, puxa, eu tenho o direito de cuidar da minha saúde do jeito que eu penso, a gente diz o seguinte, não existe vacina contra a ignorância. Então, a gente tem que ensinar, tem que falar, tem que citar, tem que argumentar e tentar deixar as pessoas bem instruídas. Essa é a maneira da gente evitar que as pessoas errem por ignorância. No sentido bom da ignorância. Ignorância no sentido de não saber, de não ter se informado o suficiente. Então, assim como as pessoas buscam informações na internet e muitas vezes conseguem informações ruins, entrem nos sites das associações de imunologia, de alergologia, de pediatria, de geriatria. Lá vocês vão encontrar informações fidedignas de infectologia também. Vocês podem aprender muito sobre vacinas e eu tenho certeza que vocês vão ter uma opinião bastante favorável, porque muita gente deixou de adoecer por causa da eficiência do nosso SUS.
Perfeito, acabamos de conversar com o Dr. Enio Ziman, imunologista e também dermatologista. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço, Lívia. Realmente foi muito útil e acredito que prestamos um serviço geral à população. Com toda certeza. Muito obrigada, um abraço para o senhor. Sempre às ordens. Muito obrigado. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, eu agradeço a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E lembrando você, se houver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.